Bom, de volta aqui ao nosso programa, vamos passar os olhos pelas manchetes dos jornais. Daqui a pouco você vai saber as últimas informações em primeira mão a respeito do caso Mércia, aqui no nosso programa com o doutor Ademar Gomes, que é o presidente da Acrimesp, Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de São Paulo. Ontem ele disse que ia fazer essas revelações aqui no nosso programa, o tempo acabou estourando, mas hoje ele faz porque continua sendo primeira mão, tá certo? E já já a gente vai falar também sobre o primeiro corpo, né, de passageiro do trágico voo do Airbus 330 Rio-Paris, que caiu há 2 anos no fundo do mar. O primeiro corpo já foi resgatado e foi resgatado hoje. Ele estava inteiro, preso ao assento do banco, mas já com sinais de deterioração. Não estava totalmente deteriorado em 2 anos, porque tem uma explicação. As águas são profundas e absolutamente geladas. Então, isso fez com que os corpos se conservassem. Mas também a profundidade faz com que a pressão da água seja absurda e retirar os corpos de lá implica também no risco de que eles explodam, por incrível que pareça, na descompressão, né? Então, eles estão fazendo tudo com muito cuidado e esse primeiro corpo conseguiu ser resgatado até que em boas condições, não houve nenhuma intercorrência, né, no resgate de praticamente 4.000 metros de profundidade, 3.900 metros, e eles conseguiram trazê-lo à superfície exatamente da maneira em que ele se encontrava preso ao assento do avião, e aí vai ser mais fácil a identificação para poder devolvê-lo à família e finalmente, né, ele ter um sepultamento digno. E eles acreditam que isso vai poder ser feito com todos os outros passageiros que ainda lá se encontram mortos, mas presos ao assento, né, através do cinto de segurança. Daqui a pouco a gente dá mais informações a esse respeito. Olha, o Jornal Extra do Rio de Janeiro traz uma polêmica ainda em relação àquela história que a gente mostrou ontem aqui no nosso programa, da professora que levou um soco no rosto do aluno quando ela o pegou colando. E não é um aluno criança, adolescente, é um adulto de 21 anos que estuda Direito e que é cabo da Polícia Militar. Agora, os alunos da classe onde isso aconteceu estão divididos, porque, por incrível que pareça, metade defende o cabo e a outra metade defende a professora. A suposta agressão à professora de Direito, Silvia Fairbanks, divide os alunos. Há quem defenda o PM acusado. E agora o PM, acusado de dar o soco no rosto dela, e vocês veem nitidamente o hematoma, agora ele resolveu processar a professora por injúria, porque ele diz que tudo que ela está falando é mentira. E aqui eles dão também o outro lado da história, não é? Que é justamente o lado do cabo da PM. Testemunhas não se entendem, confusão na sala de aula é investigada e a professora afirma ter sido vítima de um soco na sala. Ela vai mais além nessas acusações, gente. Ela diz que ele deu o soco, não satisfeito, ele desafivelou a calça, baixou e mostrou a genitália, isso nas palavras dela que estão aqui nessa reportagem, mas que ela não viu se ele estava armado ou não. E outros alunos da classe disse que viram que ele estava armado sim, embora ele em nenhum momento ele tenha feito uso dessa arma. A agressão parou no soco realmente. E outros que dizem que ela não tem razão nenhuma e que essa agressão não chegou a acontecer, mas o hematoma prova exatamente o contrário. De qualquer maneira, ela pode processar o aluno e o aluno também vai processá-la, e aí a justiça é quem vai decidir essa história. Agora, tem uma coisa que é inequívoca. Os motivos, ele diz que porque ela pegou os livros de direito que ele estava consultando. Ela diz que ela não poderia estar consultando durante uma prova, que isso é cola. E ela tem os livros de direito e com uma série de anotações que ele fez nas margens, que deixa evidente que ali havia aquele processo de cola mesmo em plena prova e que o rosto dela prova que ela foi agredida também com toda certeza. Então, vamos aguardar, a justiça vai ouvir os dois lados e vamos ver quem é que vai ter razão nessa história diante dos olhos do juiz, né? Então, daqui a pouquinho a gente também comenta com os nossos convidados essa história que está ficando polêmica, porque agora a classe teve um racha, né? Metade defende a professora, metade defende o colega, metade defende o outro aluno que é acusado de agressão e, pelo jeito, a agressão não tem muito como desmentir, na verdade. Isso aqui é um caso que vocês veem, né? Como cada ser
humano encontra saída para tudo. Aqui é um menininho, também está no Jornal Extra, a arte que ajuda a curar. O menino de 5 anos, ele paga o seu tratamento de câncer vendendo desenhos na internet. E ele, olha aqui o desenho dele de palhaço, gente. Ele chama Aidan. Olha que é uma coisa diferente, né? Não deixa de ser bonito, mas tem um tom triste. Então, os desenhos dele começaram a fazer sucesso na internet. Ele tem vendido esses desenhos, os pais vendem para ele. E com isso, ajuda a bancar o tratamento dele. Ele tem 5 anos apenas e os desenhos que ele faz caíram no gosto dos internautas imediatamente. Quando souberam quem fazia e por que fazia, aí então o pessoal resolveu contribuir. Até mesmo quem não liga a mínima para o desenho, nem quer usar para nada, está comprando para poder ajudar no tratamento dele. Isso é uma coisa bem legal, né? É uma fonte de recursos para ele. Ele tanto gostava de fazer desenhos que, ó, aqui ele está na cama do hospital, depois de uma sessão de quimioterapia, e ele está desenhando, é com isso que ele passa o tempo, e a mãe diz que ele não deprime. Ele fez muitos dos seus desenhos na cama do hospital. Legal, né? Se vocês rastrearem na internet, vocês vão achar também o site, quem quiser comprar e ajudar, tá aí. Ele vai adorar vender, quanto mais ele vender, vai ser melhor realmente, não é? Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa manchete aqui, mais um filho que morre tentando defender pai em assalto. Isso já aconteceu há menos de um mês e a trágica história se repete. Nós temos uma reportagem a respeito. Aqui é o pai mostrando a foto do filho de 21 anos que ele perdeu, porque os ladrões pegaram de surpresa pai e filho no carro, não é? Um ladrão deu uma coronhada no pai, só que na coronhada o revólver destravou e disparou. Aí o filho achou que o ladrão tinha atirado no pai dele e foi para cima, né? Total, querendo salvar a vida do pai. E aí ele é que foi atingido para valer, um tiro no peito e acabou morrendo. E quem foi que fez? Acho que foi a Kelly, né? Nossa repórter Kelly Ortiz já mostra os detalhes dessa triste história aqui para vocês. Outra coisa que também está chamando bastante a atenção é a história da primeira visita da ex-mulher do goleiro Bruno ao presídio, a ele lá na penitenciária Nelson Hungria. Essa visita está acontecendo hoje. Ela, na verdade, está como acompanhante das 2 filhas. Ela não poderia visitá-lo finais de semana, que é o horário normal de visitas, o habitual, porque ela é ré no mesmo processo que ele. Mas como as filhas têm direito, elas são pequenininhas, elas têm direito a outro horário de visitação, porque são crianças, e a Daiane é a responsável pelas meninas, as meninas têm que ser acompanhadas pela responsável, aí ela vai junto, acaba visitando também e eles aproveitam essa visita para discutir os detalhes finais da venda do sítio, aquele sítio que pela polícia foi o local de cativeiro de Elisa Samúdio, né? Eles aproveitam para resolver a venda do sítio, porque eles vão rachar esse dinheiro, ele para pagar as despesas com advogados e ela para pagar as despesas de sustento da família, porque agora não tem mais o Bruno trabalhando, né? E algum dinheiro ainda para ela passar, ajudando aí todos os familiares do Bruno também, até que essa situação toda se resolva. Então, essa é a função da visita de hoje, a primeira da Daiane. Claro, ela também estava presa, né? Ela só foi solta no final do ano. Ele não, ele está completando 10 meses já na penitenciária Nelson Hungria.